Oi, pessoal. Como eu tinha prometido a vocês, eu vim aqui gravar uma aula, né, para explicar a vocês aqui esse tópicozinho que tá aparecendo aí no portal de vocês. Então, eu tô aqui dentro do portal, tá, de vocês. Então, aqui vocês entram lá na disciplina de Física Mecânica e aí apareceu um tópico de aula prática, né? Como foi explicado, foi uma maneira que a instituição encontrou para que vocês estejam tendo mais esse conhecimento de aula prática aí dentro da casa de vocês. Então, vocês vão clicar aqui em aula prática, tá? E aí ele vai abrir vários tópicos dentro desse tópico principal aqui de aula prática para explicar, né, o que que a gente tem que fazer. Aqui em cima seria o que seria feito, né, presencialmente, tá? O que foi criado essa parte aqui, conteúdo de web, tá? Então, tem essas quatro práticas aqui para que vocês consigam fazer aí através do computador de vocês. A que eu vou gravar hoje para vocês é essa aqui que vem falar do nosso primeiro conteúdo, que é movimento retilíneo, tá? Então, ele vem falando de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês vão clicar nesse tópico, e aí ele vai direcionar vocês aí para a página para começar o teste aí da casa de vocês, tá? Então, aqui ele vem explicando, então ele vem com a apresentaçãozinha, tem um sumário, tá? Tem um roteiro da prática. Esse roteiro da prática, você vai clicar aqui, tá? Eu não vou estar baixando aqui com vocês, porque eu já baixei aqui, eu vou falando à medida que eu for mostrando a vocês. Mas vocês clicam aqui, e aí vocês vão baixar no computador de vocês o roteiro, e ele vem dizendo passo a passo como é que tem que ser feito, tá bom? Existe um pré-teste, são 5 questões apenas. É bem importante que vocês façam, visto que foi um conteúdo que a gente viu lá no início, só para dar uma pequena revisada aí, tá? E que fique mais interessante a prática para vocês. Depois de fazer esse pré-teste, a gente vai de fato para o experimento. Então, lembrando, baixa o roteiro, dá uma lida nele mais ou menos o que tem que fazer, faz esse pré-teste aí como para lembrar, e aí a gente vai entrar agora aqui no laboratório virtual, tá? Então, onde tem o nome experimento, a gente vai clicar nessa imagem aqui e ele vai carregar aqui o laboratório virtual para que vocês possam estar fazendo os testes e seguindo o que o roteiro está pedindo, tá? Demora um pouquinho para abrir, tá? Mas tenham paciência, tudo com calma aqui que vai dar certo. Então, deixa eu maximizar aqui a tela para que vocês possam acompanhar. Bom, aqui está a bancada que a gente vai trabalhar, tá? Nessa bancada vocês conseguem estar tendo aqui, tanto aqui no canto superior esquerdo, né, onde cada equipamento que vocês querem ter uma visualização mais próxima, tá bom? E aí a gente vai agora, para isso vocês vão ter que estar com o roteiro na mão, né, e vão ver o que é o passo 1, né? No passo 1, vocês vão ter que primeiro fazer a montagem e o ajuste do experimento. Então, ele quer que você primeiro faça o nivelamento, tá? Porque aqui não está nivelado. Quem é que me dá esse nivelamento é o nível bolha, que é esse objetozinho que está aqui. Então, você vai clicar, né, sobre ele, vai arrastar até onde ficou em vermelho aqui, ó, e solta. Soltou, né? Você clicou com o botão esquerdo do mouse, né, e arrastou. Agora você vai clicar em cima dele com o botão direito. Clicou com o botão direito, vai aparecer nivelar base. E aí a gente vai clicar para nivelar a base. E ele por si só vai nivelando aqui a base, ó, como vocês observam, até que a bolha fique centralizada. Quando ela centralizar, significa aqui que eu consegui nivelar a base do meu plano inclinado. Então, viu que ele sumiu sozinho, significa dizer que ela já está nivelada. Então, a gente já fez aí o passo 1, tá? Depois disso, da base nivelada, a gente vai, né, que essa parte da base nivelada é passo 1 e 2, né? Então, a gente desce lá para o passo 3, que é posicionar o ímã, tá? Por que a gente vai posicionar o ímã? Porque aqui a gente vai brincar com o carrinho, tá? Então, a gente vai fazer esse carrinho descer e a gente vai marcar aí o tempo que ele levou para descer, né? Através de intervalos aí da posição, que é medida nessa régua que está aqui nesse carrinho. Então, para que a gente consiga prender o carrinho inicialmente, a gente precisa de um ímã para fixar o carrinho. E a gente vai pegar o ímã e vai arrastar ele aqui, ó, até onde está em vermelho, tá? Arrastou, soltou, ele fica, tá bom? Depois do ímã, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o fuso, tá? O fuso aqui no plano inclinado. O fuso elevador é esse aqui. Então, você vai clicar nele. Quando você clica nele, você vê que aparece dois posicionamentos em vermelho, né?
que são duas opções aí de estar posicionando ele. Mas para esse experimento a gente vai posicionar ele aqui do lado esquerdo, tá? Então você vai posicionar ele aqui, soltou, ele ficou. Né? Esse fuso é que vai fazer com que a gente ajuste aqui o grau de inclinação do plano inclinado, tá bom? Depois disso, o que a gente precisa fazer? O passo 5. O passo 5, a gente vai posicionar o sensor. Né? O sensor é essa aqui que está aparecendo em azul. Isso aqui é o meu sensor, tá vendo? O sensor fotoelétrico. É através dele que ele vai conseguir medir o tempo, né, que o carrinho levou para passar em um determinado espaço em um determinado espaço, né, na posição, né, na variação de posição que ele passou. Então a gente tem que posicionar ele aqui, posicionar esse sensor aqui, ó, quando você clica, aparece, aperta com o botãozinho esquerdo do mouse, tá? Sobre ele e segura. E aí vai aparecer aqui uma escala. E aí tá dizendo que ele está em 350 milímetros. A gente tem que colocar ele em 300. Então, vamos diminuindo aqui, tá? Devagarzinho, com cuidado, para posicionar ele em 300, tá, gente? Qualquer mexidinha a mais aqui, ó. Vamos aqui. Aí, 300, tá vendo? Soltou. Soltou, ele está posicionado. Pronto. Depois de posicionar o sensor, a gente vai ajustar a inclinação aqui do plano. Como é que eu faço isso? Lembra que eu falei a vocês que o que vai posicionar, né, fazer essa inclinação é o fuso, o elevador? Pronto, com ele vocês vão clicar nele com o botão direito do mouse e vem aqui, ó, girar fuso e clica com o botão esquerdo. Aqui a gente vai subir ou descer para a inclinação. Muito importante, para que isso dê certo, não adianta clicar rápido em subir ou descer para que vocês queiram que chegue logo em 10 graus, tá? Se fizer isso, vai dar uma travada, tá, gente? Porque como o programa é um pouquinho pesado, se vocês fizerem isso, vai travar, então tem que vir devagarzinho mesmo, clica uma vez, espera ele subir, ó, parou, clica novamente. E aí a gente vai fazendo isso até que ele suba até os 10 graus, tá bom? Vamos fazer aqui. Pronto. Aí eu pausei o vídeo, né? Foi subindo para não ficar tão grande aí para vocês. Então, lembrando, clica uma vez, espera subir, depois clica novamente, tá? Não vai clicando tudo de vez para não travar. Então, a gente chegou aqui nos 10 graus de inclinação. Eu vou apertar aqui em retornar, tá? Retornei e ele ficou lá inclinado, né? O meu plano ficou inclinado em 10 graus. Depois disso, seguindo lá o nosso roteiro, a gente precisa ligar o cronômetro, né? Para eu ligar o cronômetro, eu venho aqui, ó, clico em cronômetro, porque ele está atrás do plano inclinado, por aqui não tem como eu ligar ele na tomada. Então, eu venho aqui em cronômetro, clico nele, e aí ele me direciona para mim ter a visão somente do cronômetro. Aí a gente vai pegar ele aqui e vai ligar ele na tomada, tá bom? Liguei ele na tomada. Depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente viu que liguei na tomada, já me aparece aqui a tela, né, com o leitor aqui das medições que ele vai fazer, tá? Apareceu, eu aperto aqui em ligar, né? Aperto em ligar, ele ligou aqui o cronômetro, tá? Esses botõezinhos aqui, pessoal, é para a gente escolher a opção que está aparecendo aqui na tela. Então, português ou inglês. Então, a gente quer português, eu vou clicar aqui, tá? Cliquei desse lado e aí ele vai medindo lá o que a gente quer, tá bom? Vamos continuar aí o que é que ele está pedindo. Depois disso, ele quer que a gente conecte, né? Clique no botão esquerdo do mouse e arraste o cabo do sensor, conectando na porta da posição 0 do cronômetro, né? Aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente vai pegar esse cabo que tá aqui e a gente vai conectar na posição 0. Conectei na posição 0, né? Fiz tudo o que ele pediu aí no passo 8. A gente vai começar aos passos aí, ele vem depois no passo 9, explicando para vocês como é a operação desse cronômetro, né? Como eu falei a vocês aqui, a gente vai escolher a função, né? E ele vem dizendo que ele quer que a gente utilize a função F3, né? F3
10 pás 1 SEN, né? Então, não é essa F2 aqui, ele quer F3. Então, eu tenho que passar para me procurar F3. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Passou, né? E foi para a função exatamente que aparece lá no nosso manual. Então, eu vou dar um OK. Veja que o OK é o botão do meio, eu clico nele, tá? Então, aqui ele já foi e colocou lá que os intervalos é de 10, né? Então, aí já está pronto para a gente começar o experimento. Eu vou dar um OK, que é um intervalo de 10, né? Pode começar já o experimento. Então, para começar o experimento, a gente tem que colocar o carrinho lá posicionado no plano. Então, vamos voltar aqui, né, para o plano inclinado, tá? Voltei para o plano inclinado e vou pegar agora o carrinho e vou prender ele lá no ímã. Lembra que o ímã tem que segurar? Coloca ele aqui onde apareceu em vermelho e solta. Opa, não fui, vamos de novo. Aqui onde está em vermelho, soltou, tá? Soltou, ele fica preso aqui no ímã, tá? Ele ficou preso e ele só vai começar a descer depois que eu retirar o ímã, tá bom? Retiro o ímã, quando eu retirar o ímã, ele vai descer e o cronômetro vai me dar todas as leituras que ele fez. Então, vamos lá. Vou pegar o ímã aqui e vou retirar. Opa, quem veio? Olha lá, tirei o ímã, o carrinho desceu, né? Desceu, o experimento foi finalizado, né? Vamos ver aqui como foi que os dados que ele encontrou para mim, né? Então, veja que no tempo, né, inicial, ele considerou o tempo inicial igual a zero, aí a gente vai para me verificar os outros. No tempo 2, né? Ele encontrou aqui na medição 2, ele encontrou um tempo de 0,0286. E ele vai até 10 intervalos, né? A gente pediu 10 intervalos, ele vai, ó, de 0 a 10, né? Então, ele vai aí fazer 11 leituras, né? Considerando que a primeira ele fez uma leitura de tempo aí 0. Então, é com esses dados aqui que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu voltar aqui para o início, né? Para a leitura 0 lá. E aí, a gente vai ter que ir para o Excel agora para fazer a análise desses dados aí, tá bom? Então, vamos aqui. Eu já deixei uma tabelinha pronta, mas essa tabela tá lá no roteiro de vocês, tá? Então, vocês podem estar copiando lá, né, montando a tabela, copiando não, montando o mesmo modelo de tabela que foi exatamente o que eu fiz aqui. Antes de começar a copiar os dados, é importante que ele me dá as medições de intervalo, né, de posição, que está lá naquela reguinha lá do carrinho. Então, vocês vão ver lá que a gente tem aqui, ó, ele começa aqui, né, na posição 0, tá? Só que ele está em milímetro. O que o roteiro me traz é em milímetro. Então, 0, depois ele vai para 18, depois ele diz que é 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 e 180, tá? São esses valores aqui que ele me deu, tudo aqui em milímetros, tá? É o que está lá na régua, né? Realmente é medido em milímetros. Só que a gente sabe que a gente precisa trabalhar com sistema internacional e eu preciso converter isso para metro. Então, a gente vai converter aqui no Excel, né? A gente sabe que se eu estou em milímetros, quero ir para metro, eu divido esse valor por 1000. Então, eu vou colocar aqui isso aqui. Essa célula vai ser igual a esse valor, né? Dividido por 1000 e dá um Enter. Do mesmo jeito, esse vai ser igual, tá? A esse valor dividido por 1000, tá? Depois disso, é só o Excel já entendeu o que você quer, você só seleciona e arrasta até o final, ele faz o cálculo de todos esses valores aí para você, tá? Então, ficou tudo já calculado aqui em metro. Então, esses são os valores que a gente vai trabalhar, tá? Os valores que a gente vai trabalhar de posição é esse aqui, deixa eu colocar aqui em amarelo, né? Que é para a gente não esquecer, porque é o valor que está lá em metros, eu não posso trabalhar em milímetros. E aí, agora a gente vai anotar os tempos, tá? Professora, de onde eu vou tirar os tempos? Do cronômetro, né? Volta lá para a tela do laboratório, né?
onde o cronômetro me deu. No tempo inicial, ele marcou um tempo de quê? De 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, né? Depois, a gente vai passar aqui, na setinha para cima, e ele vai, medição 2, ele me deu 0,0286. Então, 0,0286, né? E aí, vocês vão copiar esses valores aí, tá? Medição 3, 0,0559, tá? Foi isso que ele viu aqui. Medição 4, 0,0817, 0,0817. Opa, peraí, não era aqui. Ctrl C, Ctrl V. Era aqui esse valor, tá? Então, eu vou fazer isso, tá? E depois eu volto com vocês para não ficar muito grande. Pronto, pessoal, né? Copiei lá, voltei aqui, ó. Fui voltando aqui na tela do laboratório, fui copiando os valores do tempo e preenchi aqui a minha primeira tabela, né, que o passo a passo me deu aqui no meu roteiro, com os valores obtidos através do cronômetro. Depois que eu fizer isso, lá a gente viu que ele pede, né, no roteiro, ele pede para a gente construir um gráfico. Ele quer um gráfico de posição por tempo. Então, vamos construir esse gráfico aqui, ó. Eu venho aqui em inserir, tá? Gráficos, tá? E vem nesse primeiro aqui, entre gráficos de dispersão, tá? Vou colocar aqui do lado. Depois disso, a gente vem aqui, ó, selecionar dados do gráfico. Selecionar dados, adicionar, você vai colocar o nome lá do seu gráfico. Aqui ele quer posição, né, por tempo. É assim? E aí você vai decidir quem são os valores de x. Geralmente a gente coloca os valores de x aqui, é o valor do tempo, né? Então, vamos selecionar aqui, ó, de 0 até aqui 0,2323, valor de x. E aí, a gente vai decidir agora quem é o valor de y, que é o da posição, de 0 a 0,18, né? E aí, eu vou dar um ok aqui, ó, tá? Ok, ok. Fiz o gráfico posição por tempo, né? Aqui eu posso ainda colocar os nomes, eu venho aqui, ó, elementos do gráfico, adicionar, título dos eixos, tá vendo? Seleciona títulos dos eixos e aqui eu posso deixar claro que é, né? Vamos apagar aqui. Eu posso deixar claro que aqui vai ser quem é a minha posição, né? Que eu deixei no eixo Y, posição, tá? E aqui no eixo X, a gente deixou o tempo, né? Então, vamos colocar aqui tempo, tá? Tempo. Pronto. Então, eu já sei que tem posição por tempo. Olha, aqui são os pontos que a gente marcou, né? São os pontos. E aí, exatamente, a gente tem aqui uma função, né? A gente tem uma função, e aí ele me pergunta no roteiro, né, qual é a função desse gráfico, né? De acordo com o que a gente estudou em sala de aula, né, pelo gráfico, a gente sabe se que o movimento ele é retilíneo uniforme ou uniformemente variado, né? Vamos colocar uma linha de tendência aqui nesse gráfico para a gente conseguir ver melhor. Vem aqui em elementos de gráfico, tá? Inserir linha de tendência. Aperta nessa setinha aqui em mais opções, tá? Mais opções. Ele tá aqui em linear, tá vendo? Os pontos, né, estão próximo à linha, mas vamos colocar aqui em polinomial, né? Coloquei polinomial, olha só como se adequou bem melhor. Ou seja, é uma função polinomial de ordem 2, né? Ou seja, uma função do segundo grau. E a gente viu em sala de aula, né? Eu mostrei a vocês vários gráficos, como que os gráficos eles se comportam, como que o comportamento desses gráficos, eles me trazem aí a explicação de qual tipo de movimento que eu tenho quando eu relaciono posição com tempo. E a gente viu aqui que o gráfico adquirido foi da função polinomial, né? Foi que se adequou mais. Vamos exibir aqui a equação desse gráfico. Aqui aparece a opção exibir a equação no gráfico. Vamos exibir ela aqui. Veja que apareceu, ó, a equação do gráfico é a equação de ordem 2. Né? Então, é uma função aí do segundo grau. Então, eu tenho que o meu movimento aqui ele é retilíneo, movimento uniformemente variado, né?
Então, eu tenho uma aceleração nesse movimento aqui. Esse R quadrado, para quem não sabe, a gente utiliza muito ele, né, para eu saber se os meus dados estão mais próximos do modelo, aí é o meu erro, né, nos meus pontos. Então, quanto mais próximo de 1, né, mais significa dizer que menor é o seu erro. Então, veja que o R quadrado aqui nesse caso ele deu 1, né? Ele deu 1, então é porque os dados eles estão aí todos certinhos, tá bom? Então, isso aqui só prova o que a gente viu em sala de aula, né? E que, de fato, esse carrinho ele tem uma aceleração, né? A gente sabe que tem uma aceleração existindo nele ali. Então, o movimento ele é uniformemente variado, tá bom? Bom, depois, aí no passo de vocês, ele pede para vocês calcularem qual foi a média a velocidade média aí nesses intervalos de tempo, né? Como pede lá no roteiro. No roteiro ele vem só trazendo essas duas colunas de intervalo e velocidade média, mas como a gente sabe que para calcular a velocidade média eu preciso do tempo, né? Que ele levou para percorrer esse espaço aqui, a gente vai estar fazendo esse tempo aqui, tá? Então vamos lá. Para eu calcular a velocidade média, a gente sabe que velocidade média é intervalo de tempo, né? É posição, variação de posição por intervalo de tempo, né? Ó, lá eu dei uma pausa aqui no vídeo, pessoal, porque eu observei que os intervalos que ele pede no roteiro, né? Ele pede assim, de S0 a S2. Mas vamos considerar esses intervalos aqui, todos saindo de S0, tá? Então, vamos considerar aqui, ó, S0, 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 né, até S8 e de S0 até S10. Vamos considerar sempre assim, da posição inicial até o ponto que a gente quer medir, tá? Para ficar melhor aí na hora de fazer a análise do gráfico com vocês. Então, vamos lá. De S0 até S2, ou seja, da posição 0, que é essa aqui, posição 1, posição 2. Até a posição 2, o tempo dele foi exatamente esse aqui, né? Então, eu vou dizer que esse é igual a esse aqui, tá? Dou um Enter. Esse tempo aqui, né, de S0 até S4. Então, esse vai ser igual a quem? Ó, S0, 1, 2, 3, S4, que é esse tempo aqui, tá? Dou um Enter. De S0 vai ser igual, né, até S6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até esse aqui, né, B9. Esse aqui vai ser igual, né, até S8. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é 0, 1, 4, 4, né? B11. E, por fim, esse vai ser igual à última medição ali, que é o S10, que é 0,18, tá? Opa, peraí, que aqui eu coloquei errado, né, pessoal? Era para ser o tempo. Então, vamos lá de novo, perdão. Deixa eu apagar isso aqui tudo, que eu coloquei foi as medições de posição, mas aqui seria o tempo. Então, S0, 1, 2. Então, esse vai ser igual a 1, 2, 3 aqui, né? Posição S2, C5. Esse aqui vai ser igual, né? Lembrando que é da coluna do tempo. Então, 0, posição 1, posição 2, posição 3, até a posição 4, né? Então, é esse aqui. Esse vai ser até a posição 6, né? Posição 4 é esse, 5, 6. Tá? Posição 0 até a posição 8. Posição 6, 7, 8, né? E por fim, ali o tempo que ele levou para ir de 0 até a posição 10. Tá? Então, coloquei aqui todo o tempo que foi gasto. Então, a gente vai calcular aqui essa velocidade média. Lembrando que velocidade média é variação de posição por tempo. Então, eu vou botar aqui, ó, que essa célula vai ser igual, né? Abre parêntese, S0, né? De S0 até S2. Então, posição final, que é S2, menos a inicial. Quem é a posição final? S0, S1, S2, né? Essa é a posição final, menos a posição inicial, que é 0,
fecha parêntese, tudo isso dividido pelo tempo que foi gasto, que é esse aqui. Então, eu dou um Enter, é legal, tá? E aí, ele vai calcular a velocidade média nesse ponto, nesse intervalo aqui. Então, vamos agora, novamente, intervalo, para esse segundo intervalo aqui, velocidade média, abre parêntese, né? É final menos inicial. Posição final é S4. Vamos achar S4 aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 0,72, né? Menos a inicial, que é 0. Fecha parêntese, dividido pelo tempo que ele gastou, que é exatamente esse aqui, tá? Dá um Enter aí. Vamos fazer para o outro agora. Velocidade média é igual, abre parêntese, S6, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos posição inicial, que é 0, fecha parêntese, tudo isso dividido pelo tempo que ele gastou aqui, né? Novamente, igual, abre parêntese, posição aqui é 8, que é essa aqui, menos 0, fecha parêntese, tudo isso dividido pelo tempo, né? Por fim, é igual, abre parêntese, posição aqui a última, menos a inicial, não, menos a inicial que é 0, fecha parêntese, dividido pelo tempo, né? Então, observem, né? Só por aqui a gente consegue observar, a gente já viu pelo primeiro gráfico que é uma função aí do segundo grau, então eu considero que esse movimento ele é uniformemente variado. E a gente viu em sala de aula que as características do movimento uniformemente variado ele tem uma velocidade que não é mais constante, ela está mudando, ela está variando à medida que o tempo está passando, e por consequência, né, a velocidade é a consequência de existir algo nesse movimento. E esse algo a gente chama de aceleração. Então, como tem aceleração no movimento, eu consigo estar variando essa velocidade. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Tá? À medida que ele vai, a posição vai mudando, né, o tempo vai passando, a velocidade dele vai aumentando aí, né, com o passar do tempo. E aí, por fim, para finalizar isso, ele pede para a gente plotar um gráfico de velocidade por tempo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vim aqui inserir gráfico de dispersão, tá? Esses de pontos aqui, né? Que são os pontos dos dados coletados. E aí, a gente vem em selecionar dados. Seleciona dados, vem em adicionar. Nome, né, do seu gráfico agora vai ser velocidade, né? Velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Em X, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai botar aqui o tempo, ó. Botei o tempo, tá? Em Y, eu vou colocar aqui os valores de velocidade. Aí, não foi por causa da função. Vamos cancelar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esses valores aqui. Aqui vai ser igual a esse, Enter. Esse vai ser igual a esse, Enter. E aí, eu vou fazer o restante que ele copia aqui. Tá? Ele copiou, tá vendo? Todos os valores aqui, eu vou usar ele aqui. Que às vezes ele dá esse probleminha. Aí, aperta com o botão direito do mouse e vem selecionar dados novamente. Adicionar, né? Nome da série, nome vai ser velocidade por tempo, tá? Em X, eu vou colocar o tempo. Em Y, a gente vai colocar aqui os valores da velocidade média. Pronto, agora foi. E dá um OK lá, tá? OK. O que está acontecendo aqui, ó? Vamos aqui inserir uma linha de tendência, né? Vamos aqui, linear, tá vendo? Ela é linear, ou seja, à medida que o tempo está passando, a minha velocidade, ela tá mudando, ela não é mais constante, né? Como lá no MRU. Vamos aqui em linha de tendência, mais opções, né? Vamos aqui pedir para exibir a equação no gráfico. Olha a equação do gráfico, ó. Observa aqui, né? A equação do gráfico agora.
A gente sabe que a equação de velocidade, né, quando a gente vai calcular a velocidade, é sempre final, é igual a inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que o tempo é o que está no eixo x aqui, né? Então, o que vem multiplicando o x é exatamente a aceleração do carrinho, tá? É o que a gente tem aqui de aceleração, tá? Mais quem? Mais a velocidade inicial. Então, essa aqui seria a nossa função, tá? A partir de dados coletados. Óbvio que a gente sabe que não é um experimento, né? Tem falhas aí, então às vezes não dá 100%, não dá 100% real ao que o modelo fala, tá? Mas o experimento serve para que a gente consiga trazer aí um pouco da teoria para a prática e fazer com que o entendimento de vocês fique um pouco mais claro, tá? Então, eu peço que vocês tentem fazer agora esse experimento da mesma forma, só que utilizando agora uma inclinação de 20 graus, tá? Eu espero que eu tenha ajudado na compreensão. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada.